Perfeito? Podemos começar? Pessoal, vou fazer uma recapitulação rápida dos dois encontros anteriores, só para a gente ir conectando o pensamento aqui. O primeiro encontro foi o encontro para a gente escutar um pouquinho cada um que estava aqui presente, saber, né, das expectativas, das necessidades, da demanda que cada um queria trazer para o grupo. E no segundo encontro a gente começou a entrar um pouquinho no aspecto da questão da saúde mental, dentro, né, do nosso grupo, dentro do nosso público. E em determinado momento lá no grupo, a Aline trouxe a sugestão lá no grupo que a gente precisava, né, abordar e falar um pouco a respeito dos aspectos que envolvem a organização financeira, que envolve essa psicologia financeira, esse padrão financeiro de uma forma geral, né? E eu, conversando bastante com a Rô aqui, a gente sabe que a perspectiva de organização, planejamento, controle, pode ser algo bastante desafiador para as pessoas, para todo mundo de uma forma geral, mas vamos pensar assim que potencializa alguns aspectos dentro da perspectiva das pessoas com algum transtorno. Só que a gente chegou a uma conclusão que antes da gente entrar no problema propriamente dito, a gente precisava andar algumas casinhas, porque o problema não é a causa, o problema é a manifestação de algumas coisas anteriores que a gente vai carregando, né? Então, o aspecto financeiro, ele pode ser um problema? Pode, mas a causa é anterior. Então, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E aí foi dentro dessa perspectiva que a gente esbarrou no aspecto da identidade. O quanto a gente tem clareza da nossa identidade, da forma que a gente ocupa determinados lugares no mundo, na sociedade, na família, como que isso é claro para a gente ou não. E foi daí que a gente trouxe a proposta no nosso último encontro, dessa folhinha aqui que eu pedi para vocês levarem, para vocês pensarem sobre o assunto, que a gente iria retomando e precisando era chamar e tal, que a gente ia retomando. Então hoje a proposta é justamente nesse terceiro encontro a gente retomar essa folhinha que foi para refletir. E aí a gente pensou nesse... Só um pouquinho, vai cair. Peraí. Aí. A gente... Aqui, amiga, eu ponho para você, fica calmo. Aí a gente pensou nesse tema. Quem sou eu, além do que precisei me tornar? E a gente trouxe essa identificação como um momento, um espaço de reflexão, acolhimento, autoconhecimento, para quem estiver aqui de uma forma geral, em busca desse pertencimento e dessa identidade, a forma que a gente vai construir isso. E aí, qual é a proposta? Eu vou explanar aqui as ideias que a gente construiu para esse momento, e depois a gente abre para partilha, para quem tiver vontade de falar, quem tiver vontade de compartilhar, de dividir o que pensou sobre isso, que fez sentido, o que não fez sentido, é livre, mas aí a gente tem um espaço maior para não ter que ficar cortando o tempo de ninguém. Então eu vou tocar direto e aí depois a gente abre para partilha de quem estiver aqui. Tá bom? Então, na jornada de hoje, a gente vai retomar justamente essa primeira questão que a gente levantou no nosso último encontro. Quem sou eu? O famoso quem sou eu? Que é que a gente explora a identidade e o objetivo é ir além daquelas máscaras que a gente usualmente carrega no nosso dia a dia. É o quem sou eu a hora que a gente chega no final do dia e coloca a cabeça no travesseiro e não tem mais ninguém olhando. Eu e meu travesseiro.
quem eu quero ser, distinguindo o desejo autêntico das expectativas externas. O que significa? Quem que eu quero ser, e não o que o outro espera que eu seja, o que a sociedade espera que eu seja, o que a minha família espera que eu seja, que os conceitos esperam que eu seja, que as pressões externas, né, o palco externo, as comparações externas esperam que eu seja. O que eu quero mudar? E aqui eu acho que é um grande desafio também a gente ter clareza daquilo que me faz mal, daquilo que compromete os meus resultados, aquilo que compromete o meu equilíbrio, aquilo que compromete a minha saúde mental, e eu ter clareza da transformação que eu preciso fazer e do porquê eu preciso fazer essa transformação. Pode ligar. Por que quero mudar? Entendendo as motivações por trás do desejo de mudança. Então, além da gente entender quem somos realmente, além das máscaras que a gente carrega e além dessa construção social, a gente precisa fazer uma interseção disso em quem eu quero ser, o que eu quero mudar em mim e por que eu quero mudar em mim. Eu quero mudar por mim ou eu quero mudar pelo outro? Será que a gente para um pouquinho de tempo da nossa vida para pensar sobre essas questões? Essa é a nossa jornada de hoje. E eu já explico o porquê dessa fotinho aí com máscara. Quando a adaptação vira sobrevivência. Adaptamos aspectos profundos de quem somos para caber no mundo. E essa foto dessa moça com máscara, ela tem alguns significados para mim. Né? Primeiro que em um momento histórico da nossa sociedade, que é recente, 2020, o mundo precisou se adaptar a determinadas condições, a determinadas normas, a determinadas regras, por uma questão de sobrevivência. Aqui a gente não vai entrar nas teorias da conspiração, tá, gente? Eu sei que tem, né, as pessoas que falam que foi um processo fabricado, que veio da China, que veio de onde, mas aqui para nós só vai interessar o que a gente precisou fazer. A gente precisou se adaptar para a gente sobreviver. E isso marcou muito para mim, porque eu lembro que uma pessoa que eu estava atendendo, ela falou assim para mim: eu tenho saudade da época da pandemia. E eu falei com ela: mas por que você tem saudade da época da pandemia? E essa pessoa falou assim comigo: primeiro, porque o isolamento era normal. Na época da pandemia, o isolamento era normal, você ficava em casa, ninguém questionava nada, tudo certo. E segundo, que quando você precisava sair, quando você precisava se relacionar, quando você precisava estar perto de alguém, você colocava aquela máscara no rosto e parecia que você estava protegida, não só do vírus, mas você estava protegida do que estava em volta de você. Então, até hoje, de vez em quando, eu saio de máscara. E isso me fez, assim, desencadeou uma série de reflexões, né? Sobre essa questão da máscara, sobre essa questão da proteção, o quanto isso pode ter afetado profundamente as pessoas de uma forma geral e potencializado em nós, né, e nas pessoas que têm algum tipo de transtorno. E é por isso que essa figura dessa pessoa com a máscara ficou tão marcada para mim, que foi uma questão de sobrevivência, foi um processo que o mundo, de uma certa forma, estava sofrendo com aquilo, mas para aquela pessoa, e acredito que se para ela, para outras tantas, né, que a gente não sabe, foi bom, porque ela teve aquele tempo para ficar isolada sem perturbação, e com a máscara ela se sentiu protegida dela, do mundo, de todas as situações. Então a gente acaba se adaptando a esse mundo para poder sobreviver, para poder permanecer, e a gente adapta as mais diversas coisas. A gente acaba adaptando o nosso jeito de falar, a gente acaba adaptando o nosso jeito de se comportar, de se mover, de existir no mundo, a gente acaba adaptando o jeito de sentir, a gente acaba, por incrível que pareça, o comportamento humano, o cérebro humano, a capacidade humana, ela é tão incrível, ela é tão inteligente, e pelo processo de luta, fuga, sobrevivência, ela tem uma capacidade tão grande de se adaptar,
que até os nossos próprios sentimentos a gente se adapta, a gente se acostuma. Tem pessoas que se acostumam com o sofrimento, tem pessoas que se acostumam com a depressão, tem pessoas que se acostumam com a ansiedade, tem pessoas que se acostumam a se colocar numa condição de vítima. E isso é tão sério, tão sério, tão sério, que isso desencadeia questões neuroquímicas no corpo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, se torna a doença da depressão, a doença da ansiedade, ela se torna tão profunda, compromete tanto o sistema da pessoa, que vira realmente um transtorno. Porque ela acabou condicionando isso no seu dia a dia de uma forma que literalmente a gente chega no fundo do poço, se acostuma com aquilo, se adapta àquilo e acha que aquele jeito é o nosso jeito. É normal, né? O jeito de se relacionar. A gente se adapta até ao jeito de se relacionar. O nosso inconsciente, o nosso cérebro, ele é tão inteligente, ele é tão inteligente, ele é tão inteligente, que a pessoa começa a medir a febre nos diversos ambientes por onde ela transita, que ela vai entendendo a forma que ela tem que se adaptar, ou para ser aceita, ou para ser acolhida, ou para não ser vista, vai depender de cada caso. Tem gente que não quer nem ser visto. Então ela é quase que um objeto decorativo em determinados ambientes. Ela entra muda, sai calada. Né? Não é assim, às vezes no ambiente de trabalho. Deixa eu ficar quieta aqui no meu canto, que aqui ninguém me vê, ninguém enche meu saco, eu faço o que eu faço. Por quê? Porque pra gente é uma questão muitas vezes de sobrevivência. Que a gente se sente tão de uma certa forma, excluído de nós mesmos, que a gente precisa se adaptar. Algumas pessoas precisam pertencer, outras pessoas precisam ser aceitas, outras pessoas não querem ser vistas. E isso é muito pessoal de cada pessoa. Eu sempre discuto muito isso, Carro, né? A gente sabe que do ponto de vista científico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista acadêmico, até para poder conduzir tratamentos, atendimentos, enfim, a gente tem algumas categorias, alguns padrões, algumas características, né? É normal que o TEA infantil, por exemplo, apresente tais e tais e tais e tais características. É normal que o TDAH apresente tais e tais e tais e tais características. Para um direcionamento, para um protocolo, para uma documentação, para uma legislação, é importante ter essas diretrizes. Mas a verdade é que no dia a dia, cada pessoa ela é tão específica, a especificidade de cada pessoa, a particularidade de cada pessoa é um universo. Então a gente precisa olhar cada caso com muita cautela, com muito cuidado, para a gente não cair nessa situação que a gente está vendo agora de alguns profissionais acharem que em 15 minutos eles conseguem laudar alguém. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo, com as nossas características, o porquê disso, por que a gente se comporta da maneira que a gente se comporta é muito mais profundo do que muitas vezes um diagnóstico, um rótulo ou algo do tipo. Nem toda máscara nasce da falsidade. Algumas nascem da necessidade de pertencimento, aceitação e sobrevivência. Não é especificamente quem eu sou, não é especificamente o que eu quero ser. É só porque eu precisei, por questão de pertencimento, de aceitação, de sobrevivência, usar essa alegoria, essa máscara, montar esse personagem. Né? E a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente precisa entender o que é necessário para a minha circulação no mundo, para a minha manifestação no mundo, e o que torna um condicionamento, coisas que eu repito constantemente, muitas vezes sem nem pensar. Então, quando a gente passa anos tentando corresponder à expectativa das pessoas, a gente acaba perdendo completamente o contato com quem a gente realmente é. A gente não sabe mais aonde termina a adaptação, aonde começa a nossa própria existência, a nossa identidade, nossa essência mais pura. A gente perde completamente a sintonia com o nosso verdadeiro eu. E é aqui que surge o problema. Não que surge, mas é aqui que potencializa o problema. A gente vai se condicionando de forma tal que parece que chega um determinado momento da vida da gente, se a gente para pensar, a gente fala, meu Deus, mas eu não sei mais do que eu gosto, eu não sei mais quais são os meus sonhos, eu não sei mais quais são os meus projetos, eu não sei mais quem que sou eu no meio dessa loucura toda.
E a gente vai se colocando numa condição cada vez maior do patinho feio. É bom que eu fique no isolamento mesmo, é bom que eu não me relacione com as pessoas mesmo. A gente vai entrando nessa normose desse isolamento. A gente se adapta a tudo. A gente se adapta a tudo. E isso é ruim, isso é péssimo. Por quê? Porque tira da gente o que a gente chama de estado de presença, estado de consciência, estado de reflexão. Não é porque eu fiz determinadas coisas até hoje na minha vida que eu vou ter que fazer mais 50 anos, que eu vou ter que fazer mais 30 anos. Não, eu posso mudar do meu jeito, no meu tempo, com as minhas particularidades, com as minhas características, mas eu posso fazer esse movimento de mudança. E aí a gente volta para aquela pergunta extremamente desafiadora da vida adulta e que a gente, mesmo sendo adulto, a gente foge dela. Quem sou eu? E eu até coloquei ali, talvez uma das perguntas mais desafiadoras da vida adulta seja justamente essa. O quem sou eu? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer fazer? O que eu não gosto de fazer de jeito nenhum? O que é inegociável para mim? O que será que eu podia aprender que eu pensava quando eu era criança, depois na adolescência parei de pensar, depois na vida adulta nunca mais que eu pensei mesmo? E eu fui ter consciência que a gente não para para pensar sobre isso com 43 anos. Eu vou fazer 51 anos esse ano. Eu só fui parar para pensar sobre essa perspectiva mais profunda do quem sou eu com 43 anos. E foi um momento assim de catarse. Parece que eu acordei, não sei aonde que eu fui, que viagem astral que eu fiz durante o sono, que eu acordei com isso, gente. Mas será que, né? Não é possível. Tem coisa que eu preciso retomar, tem coisa que eu preciso pensar, tem alguma coisa ardendo aqui dentro de mim que eu não sei o que é. Eu vou ter que pensar sobre isso. Então é uma busca muito pessoal. Só que às vezes a gente não quer olhar. Por quê? Porque dói. Dói. Pensar sobre a gente dói. Por quê? Porque a gente vai trazer, quando a gente pergunta quem sou eu, a gente normalmente vai trazer o quê? Nosso nome, nosso estado civil, nossa profissão, se a gente é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho. É normalmente isso que a gente responde. É como se a gente se identificasse com os papéis que a gente ocupa na sociedade. Mas o problema é que a gente não tem clareza do que a gente gosta de fazer, das nossas necessidades, o que a gente precisa, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos. Quem sou eu quando não tem rótulo, não tem máscara, não tem diagnóstico? Quem sou eu para além disso? A gente não pensa, a gente não gosta de pensar muitas vezes, a gente não tem clareza. Ou a vida vai engolindo a gente de uma tal forma e a gente vai meio que sobrevivendo literalmente um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, que a gente a gente acha que a gente nem tem tempo para pensar sobre isso. Não, eu tenho que dar conta do recado hoje, eu não vou pensar sobre isso. E a gente vai entrando numa sucessão de problemas. Porque a gente não pensa também que isso pode desencadear uma questão de quanto que a minha identidade ela foi construída justamente para evitar ser rejeitada. Quanto de medo de rejeição eu estou tendo que lidar uma vida inteira? Isso é muito importante. E aí a gente entra na nossa segunda perguntinha aqui. Quem eu quero ser? Porque primeiro a gente pensa, quem que eu sou? E às vezes a resposta do quem eu sou nem é tão agradável assim. Quando eu fui pensar sobre quem eu era, eu percebi que lá dentro de mim tinha um espaço de sombra muito ruim. Eu era uma pessoa pouco paciente, a Rô me conheceu nos dois extremos da minha vida, né? A Rô é minha testemunha ocular do quanto eu abracei o meu processo de mudança. Eu abracei o meu processo. Por quê? Porque lá atrás eu era uma pessoa que eu literalmente eu não tinha medo de nada. De nada. E isso era inconsequente até. Não era mérito. Não era mérito, era inconsequência.
Por quê? Porque eu podia colocar a minha própria vida em risco e a vida de outras pessoas que precisavam de mim em determinados momentos em risco também. Eu não tinha problema de enfrentar uma pessoa de 1,5 m ou uma pessoa de 2 metros. Eu era irada, eu era raivosa, sabe? Sangue no olho e faca no dente. Né? E isso era extremamente ruim. Ruim, por quê? Porque já tem gente raivosa demais na sociedade, já tem gente inconsequente demais na sociedade. Eu podia defender as causas, ser justa, ser ética, sem precisar levar isso para um nível de reatividade. Eu podia. Isso eu percebi que era uma coisa que estava me incomodando. E aí eu falo que às vezes não, é sempre libertador pensar sobre quem sou eu. Mas pode ser doloroso você ter que olhar para o espelho e se deparar com uma sombra que ela não é bonita. Não é cheirosa, não é limpinha, não está bem vestida. Porque você vai ter que lidar com aquilo, muitas vezes, de pior que tem dentro de você. E aí você vai poder pensar, bom, quem eu quero ser? Quem eu quero ser, eu, Ariane, não o que a sociedade espera de mim, não o que as pessoas, minha família, meus amigos esperam de mim. Quem eu quero ser. E aí existe essa grande diferença. Quem eu realmente quero ser, quem o mundo espera que eu seja. Quem aprendemos a parecer para agradar, pertencer ou sobreviver. E aqui eu deveria ter colocado mais um item que me ocorreu agora. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso, porque o que acontece? A gente aprendeu a parecer um certo tipo de pessoa para agradar, para pertencer, para sobreviver e muitas vezes para chamar atenção. Às vezes a gente está num nível de dor, um nível de carência tão grande, mas tão grande, que às vezes a gente não quer nem a mudança, porque pelo menos naquela condição que eu tô, de alguma forma eu vou chamar a atenção de alguém. E a gente não percebe que isso faz mal para a gente. Então é agradar, pertencer, sobreviver e ainda assim, né, receber essa perspectiva de acolhimento. Quem desejamos ser verdadeiramente? A autenticidade não significa perfeição, significa coerência. Existe um poder libertador em sermos autênticos. Então aqui, nunca essa perspectiva da perfeição humana, né, dessa perfeição de uma pessoa iluminada, gratiluz, aquela pessoa que já lapidou todas as suas sombras, aquela pessoa que... Não, gente, não, esquece, isso é mentira, ninguém é assim. Nesse plano, nesse mundo que a gente vive, com todos os desafios que a gente enfrenta, com todos os testes que a gente passa, nem Jesus, que era perfeito, ele era perfeito, mas ele virou mesa, ele entrou em templo, ele quebrou tudo, ele chamou a turma de hipócrita. Por quê? Porque ele também estava numa experiência humana, quanto mais a gente. Então, ser autêntico tem a ver com coerência e não com perfeição. Não somos, não seremos, por aqui não. Então, é buscar de dentro da gente essa coerência. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo da minha vida. E não tem resposta certa, é um processo de construção. É construir um eu verdadeiro. E isso não está escrito em pedra, isso é literalmente processo de construção. Um tijolinho, um passinho, um degrauzinho. Não existe pílula mágica, não existe 5 dicas, 5 chaves, não existe. É o poder do todo dia, é o poder do meu porcento por dia, é o poder daquilo que eu realmente estou conseguindo fazer naquele dia. Então, a construção do nosso eu verdadeiro, ela passa pelo caminho da sintonia e da coerência, entre 3 dimensões essenciais. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto e tudo que eu faço. E isso vira um ciclo. E esse ciclo ele pode ser virtuoso e ele pode ser vicioso.
A qualidade daquilo que eu penso, a qualidade daquilo que eu sinto, a qualidade daquilo que eu faço vai se repetir na minha vida. As minhas ideias, as minhas crenças vão orientar tudo aquilo que eu estou sentindo, as minhas emoções, meus pensamentos. Tudo isso vai interferir diretamente no que eu faço. E aí eu faço, e aí surge uma situação que eu vou pensar de novo, que eu vou sentir de novo, que eu vou fazer de novo, e eu vou pensar de novo, eu vou sentir de novo, eu vou fazer de novo, e é um ciclo sem fim que se repete. Então, assim, os primeiros minutos do dia são essenciais para a gente quebrar determinadas crenças, para a gente quebrar determinadas cadeias e a gente imprintar no nosso dia coisas diferentes daquilo que a gente vem fazendo. Quando a gente acorda e já vai, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, com certeza que tipo de mensagem a gente está passando para nós naquele dia. Ou que eu já estou atrasado, ou que eu já tenho 1 milhão de coisas para fazer, ou eu já tenho 1 milhão de coisas para responder. Ao passo que se no primeiro momento do dia a gente já começa a perceber o que está no nosso pensamento, o que está vindo nas nossas emoções, com certeza isso vai refletir no nosso comportamento, nosso dia vai ser muito mais produtivo. E aí a gente entra num caminho de transformação, que é justamente o que é que eu quero mudar e por que é que eu quero mudar. Essa distinção, ela é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira querendo mudar simplesmente pelo fato de não ser rejeitada por outras pessoas. Então eu não quero mudar porque eu quero melhores resultados na minha vida. Eu não quero mudar porque eu quero ter mais paz, porque eu quero ter mais tranquilidade. Eu quero mudar porque eu não quero ser rejeitada. Eu quero mudar porque eu quero ser aceita. Eu quero mudar porque eu quero agradar alguém. Então a gente quer mudar pelo motivo errado da mudança. A gente quer mudar pelo outro e não por nós mesmos. E a gente precisa abraçar a ideia de que a verdadeira mudança e aquela mudança que eu sustento a longo prazo, que eu vou ter mais realização, que eu vou ter mais paz, é aquela mudança que eu faço por mim mesma. Pelas coisas que são importantes para mim. É isso que eu vou conseguir sustentar no decorrer do tempo. E o desenvolvimento nasce do cuidado, realmente, literalmente, igual uma plantinha, o poder do todo dia. Vai ter a hora do sol, vai ter a hora da chuva, vai ter a hora de você verificar se tem adubo certinho, vitamina certinha, se o solo tá bom. E a gente tem que cuidar de nós igual a gente cuida de um bebê, igual a gente cuida de uma plantinha. A gente tem que tratar a gente com a mesma gentileza que a gente trata muitas vezes outras pessoas. A gente tem que ter consciência